Fala pessoal, beleza? Tava conversando com o pessoal em uma equipe que eu tô, né? E a gente tá prestando consultoria a uma empresa italiana e tal. E nessa consultoria eu tava ensinando um pouquinho sobre o mecanismo do cálcio durante a ativação da célula, o que que acontece e tudo. Porque a empresa tá com um desafio que ela não consegue resolver relacionado com isso. E aí eu me dei conta explicando esse como que o cálcio é sentido pela célula, como que ele entra, para que ele importa. E, poxa, eu fiquei pensando, que mecanismo bonito que é da natureza, né? E aí eu resolvi talvez trazer esse mecanismo para cá para explicar. Olha que legal. Olha, pessoal, esse aqui é um dos mecanismos pelo qual o cálcio entra dentro das células e é um dos mais importantes. E tudo começa com um receptor, normalmente, que se liga para algum ligante e você tem uma reação perto da membrana que vai gerar esse produto, o IP3. E esse produto vai se ligar no receptor que existe aqui dentro do retículo endoplasmático, que é um subcompartimento da célula cheio de cálcio. Quando esse produto se liga aqui, abre o canal e o cálcio vai do retículo endoplasmático para o citosol, né? E isso é muito importante para a ativação das células e para alguns mecanismos, porque várias proteínas dependem desse fluxo de cálcio, né? E, obviamente, depois de um tempo, esse fluxo de cálcio precisa voltar. Existe uma outra proteína aqui, chamada cerca, que fica bombeando esse cálcio do citosol para voltar e fazer o repositório de novo de cálcio dentro do retículo endoplasmático. Mas esse mecanismo ele é muito mais bonito do que o que eu expliquei, né? Você tem aqui o horário 1, que é um dos principais canais de cálcio durante esse processo. E aqui você tem uma outra proteína que fica ligada com cálcio. Na medida que que é o STIM1, na medida que a célula é ativada, do jeito que eu falei anteriormente, esse cálcio ele vai migrar para o citosol. E quando isso acontece, existe um movimento do retículo endoplasmático que leva para perto da membrana, que justamente faz com que o STIM1 se ligue ao horário 1 e cause a abertura do canal para justamente trazer, né, de fora da célula esse cálcio para dentro da célula. E no final fazer que esse cálcio que está no citosol agora entre de novo dentro do retículo endoplasmático. E eu não sei vocês, mas eu acho esse mecanismo tão bonito. Você tem aqui ó, o STIM1 e aqui você tem o estado de repouso, onde você tem alguns domínios dessa proteína do STIM1 dentro do retículo endoplasmático que se liga aqui ó, ao íon de cálcio. Então, na medida que ocorre a depressão do cálcio para o citosol durante a ativação da célula, por exemplo, esse cálcio vai embora. E aí existe uma mudança de conformação desse STIM1, que depois passa para uma mudança ainda maior e fica mais próximo, mais aberto. Olha como ele era fechadinho aqui, ó, e como ele abriu, para justamente poder abrir essa proteína que fica na membrana celular que vai trazer o cálcio. Então, olha que interessante que é esse mecanismo, né? E isso tem uma importância tanto para a biologia, para o entendimento de como as células funcionam, mas também para algumas doenças, né? Em particular, a empresa farmacêutica está querendo justamente colocar isso na clínica para curar doenças específicas, que muitas vezes é ocasionada por mutações nessa STIM1 e na horário1, que causam algumas síndromes, né? E que eles esperam que com a droga que faça com que o cálcio não entre tão rápido na célula e coisas desse gênero, possa de algum jeito regular essa doença, poder trazer um benefício para o paciente. Mas fora isso, tem um impacto muito também grande em algumas células imunes. E eu queria dar como exemplo isso, né? Trazendo aqui para um aspecto mais realístico do que acontece, olha que interessante, isso aqui é um receptor de células T, que é uma das células imunes que a gente vem falando durante aquele processo do Covid, quanto que é importante o papel das células T. Então, quando o antígeno se liga no receptor de células T,
Tem uma cascata de sinalização que, como eu falei, gera como subproduto esse IP3, que vai abrir justamente esse canal de cálcio para depletar o cálcio do retículo endoplasmático e gerar um fluxo tão grande aqui de cálcio que vai ser de extrema importância para ativar algumas proteínas, mas logo depois o STIM1 e 2, né, no caso aqui, vai mudar de conformação, olha que bonito, porque ele sentiu que o cálcio foi depletado aqui do retículo endoplasmático e ele vai abrir esse canal, que eu chamei lá de horário 1, mas tem 2 e 3, enfim. E esse cálcio vai entrar ainda mais. E por que esse cálcio é extremamente importante? Porque ele vai se ligar com algumas proteínas, né, alguns sensores, primeiramente calcineurina, calmodulina, etc e tal, mas que algumas proteínas de extrema importância para a ativação do linfócito T precisa desse influxo de cálcio, como por exemplo esse fator de transcrição, NFT, que é de extrema importância para a função do linfócito T, mas também outros fatores que ativam a célula, como ERK e NF-κB, e uma série de outras coisas que vão acontecer depois. E essas células, quando são ativadas, vão produzir uma série de citocinas, né, mediadores químicos, por assim dizer, que vão trabalhar na resposta imune contra uma infecção. E, óbvio, que acontece em alguns casos, quando você tem uma doença autoimune, que essa produção de químicos que fazem inflamação, etc., talvez possa estar desregulada. Tá aí mais um motivo, porque o cálcio e essa entrada do cálcio, esse mecanismo todo bonito que eu estou explicando aqui, tem um papel importante, né? Muito legal. Não sei você, mas eu acho esse mecanismo aqui, nossa, fascinante. Eu olho essas coisas e falo, rapaz, olha como as coisas acontecem dentro da célula, como que ela sente, né, que teve que ser ativada, liberou o cálcio, tem que pegar o cálcio de fora e ativa essas proteínas, e é tudo tão regulado, tão bonito, né, que é incrível. E a gente, como biomédico, né, ou farmacêuticos, os cientistas da área da medicina, por assim dizer, como que a gente consegue tentar entender essas coisas mais a fundo e manipular elas, tanto para laboratório quanto para pacientes? E isso para mim realmente é incrível. Não sei se você acha isso incrível, mas eu acho muito legal. A gente se vê então, compartilha mais coisas desse tipo se você gostou, escreve aqui embaixo se você gostou ou não, e a gente vai se falando. Até mais!